Olá, muito boa tarde. Bem-vindo ao Covid-19 Palavra Pública. A Autoridade de Saúde Regional considerou que a ilha de São Miguel se encontra em situação epidemiológica potencial de transmissão comunitária ativa, com elevado risco de cadeias de transmissão em todos os concelhos. Perante esta possibilidade, o Governo dos Açores decretou ontem a fixação de cercas sanitárias em todos os concelhos miquelenses. Ficaram assim interditadas as deslocações entre concelhos até o dia 17 de abril. No programa de hoje pretendemos esclarecer as medidas anunciadas ontem, quais as implicações e também a natureza das exceções. É nosso convidado esta tarde o advogado Paulo Linhares Dias. O Covid-19 Palavra Pública é o programa de Antena Aberta. Participe e coloque-nos as suas dúvidas sobre a temática desta tarde, o que muda com as cercas sanitárias. Ligue-nos para o 296 20 27 67. Muito boa tarde, Dr. Paulo Linhares Dias, bem-vindo ao programa desta tarde. O Governo Regional justificou ontem a implementação desta medida como sendo imprescindível para se evitar que a população de São Miguel esteja sujeita a uma transmissão generalizada do novo coronavírus. Como este também é um conceito recente no nosso país, poucos portugueses ou poucos açorianos terão a noção do que é que significa verdadeiramente as cercas sanitárias, como seríamos precisamente por aí para fazermos aqui o enquadramento legal e também a explicação do que é que significa este conceito. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, que me fez quebrar o meu isolamento de 3 semanas, mas pelo serviço público. Ora, respondendo à sua pergunta, as cercas sanitárias estão previstas na lei justamente para situações como estas de contágio e de uma crise de calamidade pública, aliás, aquela que justificou o estado de emergência e, portanto, traduz-se também na senda do estado de emergência na restrição do direito de circulação. Portanto, é interdito e suspenso o direito de circulação e chama a atenção que fala-se muito na proibição da circulação entre concelhos, porque é o que decorre da cerca sanitária, é restrição. mas a própria, o número 2 da resolução também se refere à proibição de circular na via pública em toda a ilha. Portanto, esta proibição não é só intraconcelho, de circulação intraconcelho, mas dentro dos próprios concelhos e na via pública, salvo as exceções previstas na resolução. Ou seja, estabelece um perímetro que determina, que acaba por determinar aqui um limite físico, neste caso os concelhos, os 6 da ilha de São Miguel. No caso concreto do município de Ovar, no continente, já foi decretado no âmbito de calamidade pública. Também na Lei de Bases da Proteção Civil refere precisamente esse contexto. Na região estamos ainda num nível de contingência, mas pode ser decretada tendo em conta também esta necessidade de prevenção alargada? Poderá vir a ser. Aliás, este tem sido transmitido nos vários comunicados do Sr. Presidente do Governo Regional e da Autoridade Regional de Saúde. O decreto do Sr. Presidente da República, que é que baliza as restrições, portanto, no fundo, a suspensão dos direitos fundamentais na Constituição de 1976, só pode ser, essa suspensão só pode ocorrer em 2 casos, estado de emergência ou estado de sítio, e esse decreto deve balizar justamente, deve definir concretamente que direitos são restringidos e em que medida é que podem ser restringidos, dando depois margem a alguma discrecionariedade às entidades administrativas, no caso concreto a região, em articulação com o representante da República, de concretizar essas restrições. E em relação ao primeiro decreto presidencial, este aumenta, mantém as mesmas restrições dos direitos fundamentais do primeiro decreto, designadamente a restrição à livre circulação e livre reunião, e agora acrescenta outras 2 restrições, uma quanto ao sistema de ensino e outra quanto outra de natureza económica,
com a possibilidade de futuro se vir a intervir nos preços. Neste caso, na região, ainda não chegamos a esse nível e, portanto, como dizia, poderemos avançar para outro nível. O decreto presidencial dá essa liberdade. Aliás, estamos neste momento, nesta fase, justamente porque não houve responsabilidade da população e teve que se avançar para essa, o que, do ponto de vista legal e balizado no decreto do Sr. Presidente da República, é possível avançar para níveis mais elevados da restrição, designadamente o direito de circulação, que é aquele que preocupa mais as pessoas neste momento. Que acaba também por endurecer ainda mais essas medidas, sobretudo o controle desde as 0 horas deste dia 3 de abril, desta sexta-feira que está em vigor precisamente a resolução ontem anunciada pelo Presidente do Governo Regional. É ainda uma medida recente. Os miquelenses, neste caso em concreto, embora possa surgir no futuro noutros concelhos e noutras ilhas do arquipélago, mas os miquelenses em particular ainda estão a adaptar-se a esta medida, esta cerca sanitária que fecha e que isola os 6 concelhos. O grande impacto está precisamente ao nível da deslocação entre concelhos. Entre concelhos. E atenção, eu volto a frisar, tem-se falado muito da deslocação entre concelhos, porque certamente é aquela que levanta maiores problemas de caráter logístico, não é? Mesmo para garantir as outras exceções previstas na resolução. Isso implica uma série de logística. Muitos trabalhadores não residem no próprio concelho, sobretudo em relação ao maior concelho da ilha, que é o de Ponta Delgada. Muitos vivem fora do concelho. Outros problemas que se colocam relativamente aos documentos que atestam as exceções também se tem colocado. Agora temos que ver, eu tenho assistido através dos programas da RTP Açores, através das redes sociais, temos que perceber que este é um quadro de exceção. Estamos perante um quadro de exceção, primeira vez que é utilizado o estado de emergência na vigência da Constituição de 1976 e, portanto, na excepcionalidade não podemos querer a normalidade. E é isso. Todos têm que se adaptar também. Sim. Eu creio que todos há aqui. Isto tem um objetivo principal, que é o direito à saúde e, in extremis, o direito à vida, não é? O bem fundamental da proteção da vida. Felizmente, ainda não chegamos a essa situação de lamentar vidas aqui na região autónoma dos Açores e, por isso mesmo, estas medidas são, no meu entender, aceitáveis. E são aceitáveis administrar a isto, não é? A administração pública tem que fazer escolhas dentro de um quadro de legalidade. Esse quadro de legalidade está assegurado. As opções, obviamente, e como disse o Sr. Presidente da República, nunca estaria em causa a democracia, nem estaria em causa o direito de expressão. E as pessoas têm direito a manifestar a sua opinião. Agora, mas a livre circulação essa tem que estar em causa para se controlar. Tem que estar em causa. E entendo que este é um momento de união. É claro que todos sofrem as consequências desta pandemia, sobretudo aqueles que estão doentes, aqueles que perderam ou vão perder os seus empregos, que é outro drama. Agora, temos de facto de nos adaptar não podemos querer a normalidade num contexto de normalidade. E num contexto de normalidade provocado por um elemento exógeno que foi um vírus. Não estamos aqui na sequência de, como aconteceu no passado, com a anterior crise, se teriam sido gastos excessivos ou não excessivos de uma administração. Não estamos aqui perante um problema provocado pela própria administração. Estamos aqui perante um problema, um elemento exógeno e que só é possível reprimir neste momento com prevenção. É uma questão de saúde pública, por um bem comum, que é a proteção de toda a comunidade. O interesse público tem que estar
tem que estar acima disso. Também, se me permite uma outra nota, o caso concreto desta resolução, estes processos legislativos são processos de exceção, como eu disse, e feitos muito à pressa, não é? Num contexto de emergência. Mesmo as leis feitas e todo o quadro normativo num processo legislativo comum é suscetível de críticas e de falhas. É claro que por maioria de razão, por aquilo que se pretende acautelar e justamente porque não é um processo legislativo de mera ordenação social como é o normal, do tal contexto de normalidade. Estamos aqui a restringir direitos fundamentais das pessoas, obviamente em prol de um bem maior. E por um tempo determinado também. E por um tempo determinado. Suscetível, estou em crer que de mais algumas renovações e, nessa medida, talvez também suscetível de alguns aperfeiçoamentos do ponto de vista, por exemplo, que acho que poderia reduzir algumas das tensões que temos visto e daquilo que assistimos hoje de manhã, é que, se houver a necessidade de uma próxima resolução, por exemplo, um anexo contendo um formulário único de identificação poderia ser uma das formas de obstar a que alguns dos problemas que têm surgido. Também sabemos que a PSP está precisamente nos limites dos concelhos e em outros acessos a fazer este controle. O número de efetivos provavelmente não será o suficiente para controlar 137 mil miquelenses aproximadamente, ou pelo menos os que estão em possibilidade de deslocação. Quais são as outras forças de autoridade que podem também, neste caso concreto, além da PSP e da Proteção Civil, realizar este tipo de controle? As Forças Armadas. Qualquer órgão de polícia criminal e nos Açores temos a PSP GNR. No estado de emergência, as Forças Armadas podem atuar. Também há quadro legal que o legitime. O decreto do Sr. Presidente da República também o legitima. Ouvi aqui na RTP Açores o comandante operacional dos Açores há 2 ou 3 dias, que dizia que estarão preparados para isso, desde que haja a solicitação pelas entidades competentes. E a requisição civil, também possível durante este estado de emergência, poderá também ser utilizada se for necessário efetivar mais trabalhadores afetos a outras áreas públicas ou privadas para fazer também este reforço? Uma vez que não se sabe para já o número de dias em que a situação poderá realizar-se? Sim, embora não me pareça que para esta situação concreta do controlo das cercas sanitárias e da deslocação das pessoas. Porque é preciso também uma autoridade criminal. É preciso um órgão de polícia criminal ou alguém legitimado para o fazer. A requisição civil poderá funcionar para instalações, por exemplo, equipamentos hoteleiros ou outros que sejam necessários, mas felizmente, tanto quanto me é dado perceber, tem sido facultativamente, as entidades e as empresas têm voluntariamente disponibilizado esses equipamentos e também trabalhadores para a prestação de serviços essenciais. No caso concreto que me colocou, aí entendo que está reservado aos órgãos de polícia criminal e, em último caso, às Forças Armadas para assegurar a paz e tranquilidade, sendo certo que as detenções só podem ser feitas pelo crime de desobediência, só podem ser feitas por órgãos de polícia criminal. Quem tem essa competência também. Já voltamos a conversar. Vamos dar a oportunidade agora de alguns telespectadores, mas também ouvintes de Antena 1, a poderem partilhar as respectivas dúvidas neste programa. O primeiro que ouvimos é o João Amaral, de São Miguel. Muito boa tarde. Boa tarde. Estamos a ouvi-lo, João Amaral. Sim, boa tarde. Sou enfermeiro e trabalho na cidade da Ribeira Grande e bombeiro também em Ponta Delgada. A minha questão é a seguinte: vocês tocaram num ponto que é a falta de pessoas para o efetivo das cercas sanitárias, e o que eu vejo neste momento é situações como no Azures Parque e nos Portões Vermelhos, literalmente bilhos de cimento a fechar as vias. E a pergunta é a seguinte:
se há situações de emergência médica ou acidentes ou incêndios nessas zonas, como é que as autoridades, ambulâncias, bombeiros, proteção civil não sabe destes fechos e como é que vai atuar em conformidade e atuação numa situação de emergência. Acho que tinha que ser avisado quanto antes e também dizer também que a questão de quem trabalha nos hospitais não ter que parar naquelas situações da polícia, mas ter alguma via de aceleração de emergência nas zonas de vias rápidas, digo eu. É essa questão que deixo para discutirmos. Muito obrigada, João Amaral. Já anotamos também a sua questão. Vamos agora dar a oportunidade também de intervir neste programa o João da Câmara de São Miguel. Muito boa tarde. Boa tarde. Tenho estado a ouvir. Uma boa tarde para si também, por ser convidado. É o seguinte, isto é uma novidade, esta cerca sanitária. Não sei se me está a ouvir. Em perfeitas condições. Ok. É o seguinte, esta cerca sanitária, em boa hora o Presidente Vasco Cordeiro tomou essa decisão e muito bem, sempre para a frente estamos, a nossa saúde aqui nos Açores, quanto a este vírus, está sempre à frente do continente. Nós somos pioneiros em tudo quanto se faz a nível deste coronavírus, da luta contra este coronavírus, inclusivamente essa posição do Presidente Vasco Cordeiro para com o Dr. António Costa, do encerramento dos aeroportos, que era fulcral, que era essencial. Nós tínhamos apenas três infectados nos Açores, quando o Presidente do Governo pediu ao Dr. António Costa, e não sei se do ponto de vista constitucional ele tinha que o fazer, mas pronto, mas isto já são outros campos. E o Dr. António Costa disse que não. Nós tínhamos parados talvez por aí este surto epidémico aqui nos Açores. Neste momento já vamos com 60 e tal casos que eram perfeitamente escusados. Mas a minha razão deste contacto é principalmente por causa desta cerca sanitária. Em boa hora, o Dr. Vasco Cordeiro, e felicito o Presidente do Governo Regional dos Açores por isso, em boa hora tomou essa decisão, uma decisão cheia de coragem. Ele é muito corajoso, ele está a revelar-se agora com atitudes que nós desconhecíamos. Os açorianos não conheciam esta faceta de coragem do Dr. Vasco Cordeiro. João Garda da Câmara, não temos outros açorianos que também quererão intervir e pedir que fosse mais breve para a sua questão. Sim, mas deixe-me acabar, se faz favor. O que eu ia dizer, estas cercas sanitárias são uma novidade absoluta aqui. A polícia está a fiscalizar sem máscaras, sem luvas, está a pegar nos bilhetes de identidade ou nos cartões de cidadão das pessoas, sem qualquer proteção. O polícia pode estar infectado, o agente da polícia pode estar infectado e a pessoa que lhe está a passar o cartão de cidadão para a mão também pode estar infectada. Portanto, há que ter muito cuidado nessas fiscalizações, nessas cercas sanitárias. A polícia, é que tem que dar o exemplo. Pronto. E depois é assim, a polícia não tem meios suficientes para isto, já está visto, e o Dr. Vasco Cordeiro deixou isto em aberto. A polícia não tem a possibilidade, não tem efetivos suficientes para fazer face às necessidades destas cercas sanitárias. Eu penso que deveria haver outra política e integrar também a GNR e eventualmente as Forças Armadas, o Exército. E as pessoas tem que haver aqui umas campanhas, não sei como é que pode haver campanhas de sensibilização para as pessoas, mais do que aquelas que têm havido, para se manterem em casa. As pessoas ainda não perceberam, eu estava à janela agora há pouco, a ver pessoas a conversar. Não temos muito mais tempo, João Garda da Câmara, também já tomei aqui nota da sua dúvida, obrigada também pela sua participação. Damos agora a oportunidade ao Arménio Araújo, também de São Miguel. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Para a senhora e para o seu convidado. Olha, acontece que eu sou doente e vou de 3 em 3 meses, vou ao continente, através do Divino Espírito Santo, e vou para o Curro Cabral. Eu fui no dia 15
e vim no dia 19. No dia 15 foi um domingo, segunda-feira fiz análise. Na terça era para fazer o TAC, mas já não me fizeram. Na quarta era para fazer a consulta, também não me fizeram. Entregaram-me foi uma carta com os dados suficientes e com requisições para eu trazer para entregar no Divino Espírito Santo. E o que diz a carta é para eu entubar estes documentos para o hospital, para me ser marcado um TAC aqui e para ser enviado para o continente, para a médica assistente do Correio. Acontece que, como está a polícia, já acabado, acontece que eu quando cá cheguei fiz a quarentena é que eu vou ontem, mas eu tenho os papéis para entregar. Como é que eu vou conseguir levar esses papéis ao Hospital Divino Espírito Santo para marcarem o TAC? Muito obrigada também, Herménio Araújo, pela sua participação. Paulo Linhares Dias, começando pela primeira questão. Evidentemente que, não existindo o número de efetivos para controlar todos os acessos e todas as estradas, a Segurança Pública tem vindo a colocar algumas barreiras físicas em alguns acessos. É possível também proceder-se a este tipo de execução e, no caso de emergência médica, consegue furar este controlo ou terá que também aguardar? Bem, essa é uma questão. Eu por acaso passei por uma dessas quando me deslocava para aqui, no sentido de Lagoa Ponta Delgada, e ocorreu uma preocupação legítima do Sr. João Amaral dos casos, até porque são duas barreiras com blocos de cimento e que um veículo de emergência nós consegue contornar. Claro que nós estamos aqui num terceiro nível, que é o nível de operacionalização. E como bem disseram alguns dos espectadores, dos telespectadores, isto é novidade e, portanto, é natural que esta operacionalização vá precisar de algumas afinações ao longo dos próprios dias. Não é? As filas que assistimos hoje de manhã, essa questão que é de facto premente, portanto, isto já está num outro nível, que é um nível de operacionalização e que envolve a coordenação entre diversas entidades e nessas próprias entidades. É natural que num plano de emergência como este, num estado de emergência e numa necessidade de atuação neste quadro de emergência, que nem todas as soluções sejam acauteladas da melhor forma. E portanto, como é óbvio, as pessoas manifestaram aqui, como também o Sr. João da Câmara, as preocupações com a não utilização de equipamento. Com a não utilização de equipamento, e que um programa com esta divulgação deverá servir para isso mesmo, para que as entidades com responsabilidades venham a corrigir estas situações. É possível verificar também os documentos sem o contacto físico, através, por exemplo, da janela, como se está a fazer em muitos campos também onde estão a ser feitas as recolhas no continente? Sim, isso é perfeitamente possível. Por isso, julgo que estamos numa fase que hoje, ao final do dia, as entidades tenderão, através de mecanismos de coordenação, a corrigir estas situações. Por exemplo, o controle por que passei para vir para aqui estava nitidamente numa fase de instalação. Ninguém estava a parar. Portanto, via-se que estavam ainda numa fase de instalação e mandavam seguir as pessoas. E se me é permitido fazer este apelo, aliás, estas três intervenções, a terceira com uma pergunta pessoal e legítima à qual já respondo, mas as duas primeiras com aquilo que eu acho que deve ser o nosso espírito neste momento. Que é entender e aceitar esta medida. E um espírito construtivo. Foram tudo contributos para a melhoria da situação e não da inaceitação pura e simples. Tenho assistido a isso e devo-lhe dizer que neste momento me preocupa mais alguma destruturação social do que propriamente a questão de saúde, porque entendo que a questão de saúde, como foi dito aqui por um dos telespectadores, estamos à frente, estamos a atuar preventivamente. A única forma possível neste momento de atuar contra este vírus e, portanto,
tenho assistido a alguma destruturação que não é bom para ninguém quando estamos na terceira semana de recolhimento e que, se isto continua assim, com o nível de irresponsabilidade e de... Isto nunca mais iria terminar. Em relação, só muito breve, à questão do Arménio Araújo, há essa exceção também? Está. Exceção para poder dirigir-se o Arménio Araújo ao hospital. pode perfeitamente, está excepcionado. Como tem o documento também comprova? Como tem o documento, está estacionado. Ouvimos agora a questão do Luís Sousa, da Ilha Terceira. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Luís Sousa, estamos deste lado, Luís Sousa? Sim, boa tarde. Muito boa tarde. Eu tinha duas questões para pôr. É assim, neste momento as escolas estão fechadas e, portanto, eu tenho uma filha que estuda na Lagoa e o diretor delas está a mandar trabalhos para ela, para casa, mas para ela fazer em conjunto com outra pessoa que não é da mesma freguesia que Cajano. E o nosso governo regional está a dizer para a gente ficar em casa. E está a mandar as crianças, a mesma coisa que está a mandar as crianças deslocar-se para a freguesia para a outra. Mas se os diretores estão a obrigar as crianças a fazer trabalhos em conjuntos, quer dizer, a minha filha é obrigada a deslocar-se de Água de Papa à Lagoa. Muito obrigada também, Luís Sousa, pela sua participação. Já anotei também a sua questão. Ouvimos agora o Paulo Medeiros, também de São Miguel. Muito boa tarde. Estou sim, muito boa tarde. Parabéns desde já pelo seu programa. A minha pergunta é muito simples. Eu não concordo com um ouvinte há instante que disse que a polícia que não estava tomando as suas medidas de cautela. Sim, elas estão a tomar as suas medidas. Porquê? Eu, como sou funcionário da saúde, também vivo em Vila Franca, fui submetido a uma paragem e eles cumprirem o seu trabalho 100%, sempre com uma distância de 2 metros e usarem luvas, e isso foi desde hoje e correu lindamente bem. Para mim, eles estão a trabalhar 100%. Agora, eu acho que este ouvinte tem que ter cuidado naquilo que diz, né? Mas a minha outra questão é muito simples. Eu verifiquei, de facto, algumas pessoas idosas às 4, às 3 da manhã, lá na minha freguesia, em Vila Franca do Campo, a falar à noite, cá fora, né? Mas isso não é normal. Eu faço um apelo, né, para as autoridades passar de vez em quando pelas ruas, né, para verificar essas pessoas que não devem estar na estrada, no caminho, porque são pessoas que têm à volta de 60, 70, 80 anos. Tem que ter cuidado naquilo que vem cá para fora, né? Ou passar a polícia, fazer perguntas. A minha questão é essa, é um apelo à nossa comunidade açoriana. E desde já, parabéns pelo vosso programa. Muito boa tarde. Muito obrigada, Paulo Medeiros, também da Ilha de São Miguel. Recebemos agora o contacto do Ricardo Pimentel. Muito boa tarde. Sim, boa tarde. Primeiro de tudo, obrigado pelo vosso programa. Sempre podemos ficar mais informados do que podemos e não podemos fazer. Era o seguinte, eu sou trabalhador independente. E eu desloco mais vezes de vários conselhos, de um conselho para o outro. Gostava de saber como posso fazer uma declaração para poder me deslocar, e se é legal fazer uma declaração mesmo em casa, com os meus dados, porque eu passo faturas, das coisas todas direitas e isso é tudo legal. Se é possível e se é por lei legal fazer uma espécie de uma declaração mesmo em casa, com os meus dados, de contribuintes, finanças, de entidades, se é possível e se eu posso circular de um conselho para o outro. E mais uma vez, obrigado pelo excelente programa que vocês estão a fazer. Obrigado. Muito obrigada também, Ricardo Pimentel. Paulinho Aires Dias, a questão percebemos do Luís Sousa, mesmo estes trabalhos feitos em conjunto, está tudo neste momento a ser feito de forma não presencial, através de um ensino à distância, e provavelmente esses trabalhos seriam também para uma articulação através das redes sociais. Suponho que sim. Também nesse Aliás, contexto. o senhor perguntava se a filha
era obrigada a deslocar-se à casa da colega, eu diria não só não é obrigada, como está proibida de o fazer. Portanto, certamente que haverá aqui uma falha de articulação, a haver coordenação de trabalhos por meios telemáticos e não presenciais, claramente. A resolução de ontem também anunciada pelo Governo Regional decretava igualmente a proibição de circulação na via pública. Os ajuntamentos, também fruto da renovação do estado de emergência, não podem conter mais do que 5 pessoas. Por isso, esta dúvida que nos apresentou o Paulo Medeiros de haver pessoas ainda na via pública juntas tem que ser alvo ainda de um controle mais apertado dentro dos próprios concelhos onde ainda é possível circular? Sim, mas também hoje via uma informação não confirmada e não editada, era numa rede social de que alguém teria denunciado um caso e que da esquadra terão dito que não tinham efetivos nem viatura disponível para se deslocar à situação dessa ocorrência. Isso também é possível que aconteça. Outra das questões, e relacionada com esta, nós estamos na fase de prevenção, mas outra das questões que acho que seria muito importante, uma vez que está demonstrado que o primeiro nível da cautelar não surtiu efeito, e por isso houve a necessidade de agravar essas medidas, tem a ver também com a componente da justiça e com a componente criminal. Defendo que, nos casos de detenção e punição pelo crime de desobediência, obviamente que salvaguardando a identidade das pessoas, a comarca deveria divulgar em comunicado, aliás, uma comarca do continente fê-lo há pouco tempo, que o número de casos julgados e as penas aplicadas. Repito. Porque só ainda sabemos o número de detidos, não as consequências dessa consequências. Como mecanismo de dissuasão, e aliás, as próprias penas criminais têm essa finalidade de prevenção geral, ou seja, a comunidade poder acreditar que as normas surtem o seu efeito. E, portanto, julgo que seria uma medida importante que fosse comunicado como medida dissuasora as penas aplicadas, de forma a que também as pessoas percebessem que, de facto, há consequências. E estou aqui na qualidade de advogado e de jurista, cumpre-me frisar isto também. Isto constitui um crime de desobediência civil. Portanto, não... E pode ser punido de que forma? Com pena de multa ou com pena de prisão até 8 anos. Obviamente que a aplicação das penas é em função da situação em concreto, e sobre isso nem me atrevo a falar. Agora, o que acho é que deveriam ser comunicados os resultados das decisões condenatórias, por forma a que haja uma dissuasão e, até do ponto de vista jurídico, uma das funções das penas, que é a prevenção geral, o reforço do sentimento da comunidade nas normas do ordenamento jurídico. Porque é punível e certamente com medidas mais duras, também certamente que as coimas aplicadas poderão também ser mais gravosas daqui para a frente. Em relação à questão também da declaração, a partir de hoje, para haver essa deslocação entre concelhos, os trabalhadores precisarão de apresentar essa declaração. É a entidade patronal que tem que emitir esse documento para podermos circular. Sim, regra geral é a entidade patronal, mas este senhor Ricardo Pimentel, que eu peço desculpa, não consegui perceber qual era a profissão dele, mas percebi a situação. Um dos conselhos que dou é, se conseguir fazer por via informática ou solicitar nas finanças, a sua inscrição nas finanças pelaquela atividade, e isso comprova que está no exercício da atividade, porque, se bem percebi, a questão do senhor era, não percebi a profissão, mas percebi que era trabalhador por conta própria. Como é que atestava essa qualidade? Ou uma impressão por via do site das finanças, ou, não tendo condições para o fazer, solicitar às finanças que emitam essa declaração do início da atividade e por que atividade é que está inscrita. No entanto, Paulo Linhares Dias, essas declarações que permitem essa exceção deve ser apenas fornecida às empresas, aos setores de atividade previstos na exceção do regulamento? Não é possível para todo o tipo de profissões? Não, coloca-se justamente, é possível para todos os tipos de profissões, mas coloca-se justamente o problema relativamente
às pessoas que trabalham por conta própria, que é que vão atestar a sua própria profissão, e por isso eu acho que a inscrição nas finanças, o comprovativo da atividade pela qual está inscrito, é um meio idóneo de comprovar essa atividade, porque de outra forma a autodeclaração, chamemos-lhe assim, é natural que as autoridades possam pôr em causa. Por isso acho que um documento oficial capaz de provar isso é a inscrição ou nas finanças ou na Segurança Social pela atividade pela qual está inscrito, para o caso dos trabalhadores independentes. Damos agora a oportunidade ao Pedro Vieira, de São Miguel, também de participar neste programa. Muito boa tarde, Pedro Vieira. Estou sim, muito boa tarde. Eu queria fazer-vos uma questão completamente diferente aí do programa, mas tem a ver com a mobilidade. Tem a ver com a parte dos navios e as descargas dos navios, em que existe mercadoria, não é? Que são bens essenciais, outros não, e já fiz um contacto para 3 transitários para tentar explicar como é que esta mercadoria é conduzida, neste caso, à minha empresa, não é? À minha empresa ou às restantes empresas. Qualquer destes transitários não me soube responder. É preciso não esquecer que os navios estão em trânsito, são cerca de 2 ou 3 por semana. Existe sempre um navio que chega na segunda, outro na terça, e isso não foi calculado. Ainda hoje tive o cuidado de fazer novamente a pergunta a um transitário, para saber se a mercadoria chegava à empresa e que existe conexões entre as empresas para que haja proteção. Isto para nós é importante e não sabemos. Na quarta-feira, na quinta-feira, às 4 horas, tive o cuidado de ligar para a Secretaria dos Transportes e a senhora que me atendeu canalizou-me para penso que 2 ou 3 pessoas e fiquei a aguardar a resposta. Qualquer uma dessas pessoas não sabia. A minha questão é o seguinte: quando se faz esse tipo de setes ou esse tipo falha-me o termo, mas esse tipo de diretiva ou de circular, é preciso calcular uma data de trabalhos e outras coisas. Não vai ficar os contentores em cima do cais da doca, com a possibilidade de intempéries, ou vão ficar esquecidos porque não se pode ser transportados. Era essa questão que eu gostaria de ficar esclarecido. Muito obrigada, Pedro Vieira. Vamos agora ao encontro da Rosa Alves, na Ilha Terceira. Muito boa tarde. Olha, muito boa tarde. Uma pergunta que queria fazer e queria a resposta. Senhor advogado, por acaso sabe o que é o boletim do Compamide? Diga-me só sim ou não. Não, senhora. Penso que não, o boletim do Compamide. Não. Conhece o que é isso? Não conheço, pronto. Então, mas certamente que teríamos outros programas em que iremos abordar mais especificamente temas relacionados com a área da saúde e pedimos-lhe que também volte a ligar-nos nessa altura, a não ser que queira também fazer uma questão sobre o tema de hoje. Sim, gostava de fazer uma questão porque, estamos em zona em São Miguel, em que há partes que as pessoas não podem sair, não é? E isto vai sair nos Açores todos. Os idosos falam-se muito pouco deles. E este boletim do Compamide é para pessoas que têm reformas de 200 euros, de 400 euros, têm direito por ano a 350 euros em medicação. Mas como é que isto funciona? Tem que ter a receita, vão à farmácia, têm que pagar e depois tem que ir à Segurança Social. Eles põem lá o que é que a pessoa gastou e depois, passar 3 meses, põem na conta. Ok? Portanto, isto continua assim, e o senhor é advogado, e como advogado eu gostaria de ouvir a sua opinião. Não acha que o governo regional devia calcular os idosos e fazer de imediato o boletim Compamide, a doente ir à farmácia, ela aposta, e a partir daí era a farmácia que a Segurança Social ia pagar e não aos idosos. Rosa Alves, muito obrigada também. Muito obrigada também pela sua participação. No programa sobre o Compamide, porque a maioria dos idosos não sabem que existe. E isto é muito grave.
Muito obrigada. Agradecemos também a sua participação neste programa. Muito boa tarde, Rosa Alves. Entra agora também em contacto connosco a Lúcia Vieira, de São Miguel. Muito boa tarde, Lúcia Vieira. Sim, muito boa tarde. É o seguinte, eu tenho uma consulta na segunda-feira no Hospital de Ponta Delgada. Acontece que eu vivo na Lagoa, tenho que me deslocar a Ponta Delgada e eu liguei para o hospital para saber como é que ia ser o procedimento. Acontece que a senhora com quem eu falei disse-me que eu, quando chegasse junto à polícia, eu não sei porque eu neste momento não tenho documento nenhum do hospital, teve por telefone, que eu chegasse ao pé da polícia e dissesse que ia a uma consulta para o hospital. Que depois eu aí já via se me deixavam passar ou não. Eu, sinceramente, eu não sei se as coisas têm que ser assim. Eu não sei se um hospital tem que mandar alguma coisa por correio eletrónico ou qualquer coisa desse género, porque não simplesmente não tenho que chegar lá e dizer que tenho consulta no hospital. Eu agradecia que pudesse me informar como é que eu posso fazer em relação a isto. E é só. Obrigada. Muito obrigada, Lúcia Vieira. Boa tarde. Em relação a esta questão concreta da Lúcia Vieira, Paulo Linhares Dias, ainda relativamente ao cerco sanitário na povoação, o primeiro concelho que ficou isolado no passado domingo, soubemos que, por exemplo, os controlos da polícia tinham acesso a uma lista de pessoas que tinham que, de facto, se dirigir ao hospital e, constando um nome nessa lista, poderiam sair fora do concelho. Esta medida poderá vir a ser também alargada, ou seja, as forças de autoridade terem acesso a estas pessoas que têm que, inevitavelmente, dirigir-se ao hospital para consultas? Sim, essa é uma das possibilidades. Outra era aquela que a telespectadora referia, de ser enviado um documento ou até uma SMS, porque já se fazem marcações e o próprio Sistema Regional de Saúde faz marcações e alertas por SMS, qualquer forma de comprovativo escrito de que existe essa marcação, ou o que acabou de referir e que foi utilizado na povoação, uma informação centralizada. A informação centralizada é mais fidedigna quer para quem emite, quer para as entidades que procedem ao controle, mas também admite que quando foi da povoação seria mais fácil, agora estamos a falar da totalidade da população da ilha, que esse mecanismo de controle seja mais apertado. Se me permite só, em relação... Também a questão do Pedro Vieira. Do Pedro Vieira está... Até porque existe uma exceção também na resolução. Claramente estacionada. A linha F do número 4 diz que estão garantidos os meios de abastecimento, portanto, e toda a cadeia de abastecimento, desde o Porto, desde que acompanhado da guia de transporte da mercadoria. Mas está assegurada essa exceção. Mesmo que haja aqui um compasso de espera, é normal também, tendo em conta o volume de pedidos nesta altura. Vamos voltar um pouco atrás, se me permite, também aqui à questão da medida do crime de desobediência. As medidas serão mais gravosas, certamente no futuro, se continuarmos a ter pessoas que não respeitam a quarentena, não respeitam o isolamento, mas também para quem está em casa com testado positivo com a Covid-19, incorre igualmente numa pena se não fizer as devidas regras. Nem sempre se aborda também esta perspectiva. Sim, por acaso, curiosamente, tenho ouvido muito pouco. Há hoje um artigo no Observador que fala disso. O título até é muito sugestivo, que é da desobediência à propagação de doença. Há o crime de propagação de doença e quem está consciente, ainda que seja de uma forma negligente, está consciente de que o teste é positivo e de alguma forma contribui para a propagação da doença, pode incorrer neste crime. O que temos falado até agora, o da desobediência civil, diz respeito à violação das regras impostas pela declaração do estado de emergência, pela sua execução. Portanto, a desobediência a estas regras, a simples permanência na via pública em nenhuma destas situações excepcionadas faz incorrer no crime de desobediência, mas sim, há aqui outro crime de que se tem falado pouco, que é justamente o crime de propagação de doença, no caso de quem tem conhecimento que a tem. Punível também uma pena de prisão que pode ir até aos 8 anos. Relativamente aos transportes públicos, não se pense que quem está num transporte desta natureza não tenha que também ter em sua posse a justificação para sair da residência. Sim, claro, exatamente a mesma situação. Sendo certo
Sendo certo também que coloca-se aqui outra questão, que é a da legitimidade do agente único para proceder ele próprio à fiscalização, ou se essa fiscalização só será feita num posto de controle, por exemplo, a entidade policial entrar no autocarro. Portanto, também tenho dúvidas, não as tenho. Não acho que um agente único tenha a autoridade para exigir ele próprio que a pessoa faça a prova dessa exceção. Isso será, mais uma vez, perante a autoridade policial. E quantos passageiros podem circular num carro? Essa também é uma dúvida que muitos açorianos continuam a ter nos dias de hoje. Também houve alterações nesse... Também, mas não há limitação para os passageiros. Neste momento, e está se for familiar, se for nível profissional, sim. Já as regras são diferentes? Que eu tenha conhecimento, não. É limitada a capacidade da viatura. E foi mesmo clarificado que não havia limitação. Vamos continuar a ouvir os telespectadores e também os ouvintes. Aproveitamos agora também para colocar no nosso programa a participação de Márcio Vieira, de São Miguel. Muito boa tarde. Olá. Boa tarde para a jornalista. Em primeiro lugar, obrigado pelo seu programa e uma boa tarde para o seu convidado. Eu tenho aqui umas questões. Relativamente à segurança sanitária, estou 100% de acordo, visto que a vida humana é um bem maior e não há nada nem ninguém que pague. Relativamente à sua fiscalização, a Polícia de Segurança Pública não tem efetivos suficientes para controlar os postos e bem como toda a população. Aí concordo. O que eu não concordo é recorrerem a pessoas da Secretaria e câmaras municipais que não são autoridade na estrada. Visto isso, por que não chamar o Exército? Nós temos um Exército, é só para inglês ver, só para estar ali na moldura, ou terá mesmo que ir para o terreno? Porque eu tenho a minha mãe internada há uma semana, eu não posso ver a minha mãe, porque a lei assim o exige, enquanto que existem inúmeras pessoas a passear e a fazer a vida que faziam antes desta crise. Alerte para que a Polícia de Segurança Pública não tem efetivos suficientes, eu concordo e respeito, mas chamem alguém com autoridade para comandar nisto. Obrigado, uma boa tarde para os senhores. Obrigada também a Márcio Vieira, também de São Miguel. Paulo Fagundes, muito boa tarde, seja bem-vindo. Sim, muito boa tarde. Obrigado pela disponibilidade. Tenho uma questão a nível das cercas sanitárias, que por acaso aconteceu comigo hoje de manhã. Eu, neste momento, estou a morar na zona do Livramento, só que um lado é Ponta Delgada e o outro lado é Lagoa. Como sei que a casa faz parte do Conselho de Lagoa, dirigi-me ao Conselho de Lagoa para fazer compras. Neste momento estou a tomar conta dos meus avós, mas a minha morada oficial é Nordeste, devido à pandemia da Covid-19. Onde tinha lá a cerca, não era a PSP, sim os senhores da Secretaria de Salvo Erro, onde me pediram a declaração. Eu não tenho declaração, estou desempregado e às compras para auxiliar os meus avós. Não me deixaram passar, tive que dar a volta, cedi a rotina do Livramento, expliquei a situação à PSP e aí consegui passar para o Conselho de Ponta Delgada, onde efetuei as compras. Não sei se eu estar desempregado, não tenho qualquer maneira de ter um papel de entidade patronal. Fica aí a questão, a dúvida é essa. Muito obrigado. Obrigada, Paulo Fagundes. Embora o acesso aos bens essenciais esteja previsto também nas exceções decretadas pela resolução apresentada ontem pelo Governo Regional. Eduardo Leite, também de São Miguel, muito boa tarde. Boa tarde. A minha questão era por causa das autoridades que estão a fechar os cercos todos, mas com falta de higiene, porque assim, se elas estão com luvas e não sei o que, a pedir documentos, e peguem nos documentos todas as pessoas. Então, o documento devia ser visto através do vidro e não pegar com as mesmas luvas em todos os documentos das viaturas. A minha questão era só essa.
Muito obrigada também pela sua participação. Os açorianos, de facto, compreendem estas cercas sanitárias, os miquelenses percebem a eficácia e a necessidade desta medida. No entanto, aqui a questão da fiscalização continua a suscitar algumas dúvidas. É normal, ainda é muito cedo, entrou hoje em vigor a partir das 0 horas, também as forças de autoridade ainda estão a operacionalizar estas medidas, mas terão que ser uniformes. Este senhor, o Paulo Fagundes, não conseguiu passar numa fiscalização, mas conseguiu passar na próxima. Ainda falta alguma uniformidade para garantir quem tem autorização para passar e, sobretudo, conhecendo as exceções deste documento, que são várias? Sim. Voltamos aqui à questão anterior da tal coordenação e das afinações que terão que ser feitas ao longo de todo esse processo, além da própria estrutura hierárquica, não é? Julgo que não terá havido tempo de uma formação adequada para que se chegue a toda a cadeia de comando de quem está no terreno neste momento, além de que, mesmo que a tenha, a quantidade de situações e de exceções ao que aqui está previsto, que a vida em concreto suscita, neste contexto da normalidade, é sempre difícil para quem está no terreno a decidir minuto a minuto que tome essa decisão. Mas foi focado aqui, creio que pelo Sr. Paulo Fagundes, uma questão que é importante, que é da participação de funcionários de entidades administrativas nesta fiscalização. Poderão estar, do ponto de vista de apoio... A dar um apoio, não é? A dar um apoio logístico. Agora, exercerem eles próprios a fiscalização, essa é vedada exclusivamente aos órgãos de polícia criminal. Também em relação à construção civil, que é um grande empregador a nível de São Miguel e não só, garante o rendimento a muitas famílias, muitas delas com baixos rendimentos. Quais é que são as cautelas a adotar neste setor em particular? Podem também continuar a circular porque muitos trabalhadores residem num concelho, mas estão a realizar temporariamente obras noutro local. Também estão estacionadas. Eu creio que esta resolução, é claro que é sempre difícil um equilíbrio entre o tal bem a proteger do interesse público e da saúde e das restrições à liberdade de circulação e ainda outro aspecto a ter nesta equação, que é a economia, e esta resolução procura esse equilíbrio e creio que procurou, do ponto de vista da técnica legislativa, deixar pouca margem para dúvidas, até e simplificando muitas das situações. A construção é uma delas. É claro que as dificuldades que se têm sentido, não só como aqui foram referidas por alguns espectadores, relativamente à atuação de cada situação em concreto e da pessoa que está a fazer essa fiscalização, mas também relativamente, acho que o maior problema neste momento é a prova da situação a que se destina. E no caso que tocou da construção civil. Também não nos podemos esquecer que existem economias paralelas. Não é? Que há empreitadas sem contrato, há pessoas que não estão inscritas que trabalham ao dia e que, portanto, vão ter a dificuldade. Eu julgo que neste momento a maior dificuldade, e que foi mais ou menos perpassando por todos os telefonemas que recebemos, é uma dificuldade da prova da situação que se pretende atestar, ou seja, as situações estão efetivamente previstas e bem previstas. Agora depois temos aqui dois níveis e o nível da operacionalização e da concretização é que é mais difícil. E não convém haver também uma situação abusiva de alguns dos casos, por exemplo, a deslocação para a aquisição de bens alimentares ou também a deslocação à farmácia é possível, mas não convém também abusar-se, porque senão estas regras não servirão de nada. Claro. Vamos continuar a ouvir os telespectadores açorianos que continuam com dúvidas precisamente sobre este tema das cercas sanitárias. Voltamos à Ilha Terceira para dar oportunidade ao António Rodrigues de participar neste programa. Muito boa tarde, António Rodrigues. Boa tarde, senhora. Eu queria fazer 3 perguntas aí ao Sr. Doutor, se pudesse ser. Com certeza, estamos a ouvi-lo. A primeira, eu sou diabético 100%
e tenho quase 70 anos, não posso caminhar de casa para ir buscar a minha comida, sou viúvo, e ir buscar os meus remédios, que são muitos. Na Seprota eu não tenho telefones de ninguém da Segurança Social, nem da Câmara, nem da Junta de Freguesia. A segunda, aqui no posto 1 e para Santa Rita só se vê gente pelos caminhos. E se apanham a doença? Aqui à minha porta é só animais, fazem o seu cocô, a junta não vem a limpar nada, nem desapatar. Gostava de saber qual é o motivo que a gente pode fazer. Muito obrigada, António Rodrigues, pela sua participação. Muito obrigada. Escutamos agora a Gabriela Medeiros, de São Miguel. Muito boa tarde. Sim, boa tarde, senhora. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí ao seu editor advogado. É o seguinte, a minha mãe é uma doente oncológica e esta semana, na sexta-feira, eu a que tomo conta da minha mãe. Veio dar-lhe as refeições, o pequeno almoço, o almoço e o jantar. E a medicação. E esta semana, quando eu fiz a casa da minha mãe, um polícia veio e perguntou-me o que é que estava a fazer. E eu disse ao seu agente o que é que se passava. Eu fui para o carro, ele disse a mim e ele disse que eu estava a suspeitar, que ia-me passarem uma multa. Eu disse, o senhor agente respeitou, dizendo assim o que é que estou a fazer. E ela, não é que mora? Eu disse, o senhor mora aqui, ao lote, 4 casas assim, igual, faça favor, faça embora para a sua casa. Agora eu quero saber, na minha situação, eu cuidar da minha mãe, o que é que eu posso fazer? Muito obrigada também, Gabriela Medeiros, pela sua participação. Ouvimos pela última vez também esta tarde, porque o nosso tempo está a chegar ao fim, o Paulo Silva, de São Miguel. Boa tarde, Paulo Silva. Boa tarde. A questão que eu queria fazer aqui ao Sr. Doutor era isso. Paulo Silva, estamos a ouvi-lo. Sim, sim. Qual é a questão que tem para nos colocar? Isso é assim. Eu moro no Concelho da Ribeira Grande, Pico da Pedra. E esse agricultor de ananás. Pronto, eles falarem na área pecuária. Sim. Isso é a questão que eu queria fazer é esta. Porque eu moro no Concelho da Ribeira Grande, Pico da Pedra. E eu cultivo ananás. E eu tenho, cultivo ananás na Feijão de Baixo e capelas e faço e presto serviços para a Vila Franca e tudo. Hoje fui trabalhar para cima. Estavam os caminhos cortados, mas mesmo assim cheguei a casa. Amanhã não sei como, porque amanhã tenho serviços para a Feijão de Baixo, que eu tenho lá uma estifa para plantar e não sei como é que eu vou sair de casa do Concelho da Ribeira Grande para a Feijão de Baixo, porque eu não tenho documentação nenhuma. E houve um colega meu que também estão preso nas capelas, foi pelo lado da Feijão de Cima e mandaram-me vir para trás. Era a questão que eu queria fazer. Muito obrigada, Paulo Silva, também pela sua participação neste programa. Paulo Linhares Dias, presumo que também esta situação do Paulo Silva se enquadre na outra que já tínhamos referido anteriormente, da questão das finanças, ou então de não ser essa tal economia paralela. Sim. Que aqui a ausência de documentos irá criar uma grande dificuldade. Irá criar uma grande dificuldade. Portanto, é que de facto ou tem um documento oficial e aí a inscrição da atividade nas finanças será um meio idóneo para eu julgo que, de facto, uma declaração do próprio não será suficiente. Portanto, a inscrição nas finanças será, e pela atividade que exerce, de produtor de ananás, será o meio mais adequado para fazer prova da exceção que está prevista na resolução. Também em relação à questão da Gabriela Medeiros, à linha B do segundo ponto da resolução de ontem, continua a garantir a assistência, esta exceção da assistência para quem está precisamente ao cuidado e acompanhamento de idosos menores, por isso terá nessas condições também a possibilidade de se deslocar para este acompanhamento. Agora, de facto, as autoridades têm que fornecer... Como é que se prova? Não há medida de prova nestes contextos? Prescrições médicas, as próprias receitas, se há necessidade de ir comprar os medicamentos, a própria receita servirá de prova dessa necessidade. Uma última questão, a circulação também dentro dos concelhos, as cercas sanitárias limitam a circulação entre concelhos, mas dentro do próprio concelho haverá reforço, se ainda também existirem efetivos disponíveis nesse sentido, haverá reforço para controlar também quem está a circular na via pública? A resolução proíbe. Aliás, como disse no início do programa, de facto fala-se muito e tem muito mais impacto e as pessoas têm muita maior
tem uma maior sensação de restrição da sua liberdade de circulação relativamente às cercas sanitárias por não poder sair do concelho, mas o número 2 da resolução diz que está proibida a circulação e permanência nas vias públicas da Ilha de São Miguel, todas. Dentro do concelho, fora do concelho. Portanto, a proibição de permanência na via pública, salvo as exceções, é extensível a toda a ilha, dentro e fora do concelho. E, portanto, era desejável que essa fiscalização também não tivessem de ser questionadas. Muito obrigada, Paulo Linhares Dias, pela sua participação neste programa. Foi um gosto tê-lo também connosco. Muito obrigada. Boa tarde. Estas medidas anunciadas ontem têm este objetivo último, que é salvaguardar a saúde pública, concretamente na ilha de São Miguel, para já, mas só surtirão efeito se todos nós as cumprirmos escrupulosamente. Faça por isso a sua parte, sobretudo neste fim de semana, fique em casa, só assim se poderá garantir que toda esta situação da pandemia termine o mais rapidamente possível, porque estas medidas são restritivas, mas têm como objetivo prevenir todos os açorianos. Mesmo juntos, mesmo que à distância, vamos conseguir vencer esta batalha, por isso continuo com esperança. Em nome de toda a equipa, votos de um excelente fim de semana. Boa tarde.